Diminui a altura aí, Max. Bom dia, estação. Vamos começar. Estamos chegando aí. Mais um culto à distância. O que já não apareceu? O telefone seu tá retardado. Alguém entrou aí? Tá aparecendo? Tá. Só que não travado. É verdade. Já vi o que está acontecendo. O quê? Tem jeito de eu entrar na estação se eu estou na estação. Agora consegui! Vamos lá! Gente, quem quiser participar ao vivo, manda aí a solicitação. Vamos começar. Eu não entendi. Ela falou que vai, o celular tá uma máquina. Nina, manda aí a solicitação para você entrar e fazer a abertura. Enquanto vocês vão chegando, a gente vai dar uma passadinha no som. Bom dia, Luana. Bem-vinda. Vamos passadinha no som. Dá um oi aí, quem já está presente. Como é que tá o som? Tá legal? Um retorno. Ela não vai fazer abertura, não. Andréia e a... Oi, Cláudia, chegando também. A Andréia hoje não estará conosco. Vai assistir mais tarde.
Graça e paz, Pai. Pode vindo, chegando. O God vindo é chique, hein? God vindo 225. Vai começar? Não, mesmo não vai fazer a abertura? Não? Mais eu fizer uma oração para nós, para a gente dar continuidade. Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar. Bom dia, estação. Vamos mais um culto hoje, né? Acho que essa é a 59ª semana do isolamento, mas a gente está aguentando firme. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, Pai, nesse dia lindo, com esse sol bonito, Pai. Em nome de Jesus, que da mesma forma que esse sol tem entrado, Pai, aqui para nos alegrar, que a presença do Senhor nos alegre nessa manhã, Pai, que a sua companhia, Pai, seja presente aqui na casa de cada um que está do outro lado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor traga alegria, paz, refrigério, carinho, proteção a cada um de nós, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos agora as nossas vidas. Ó Deus, queremos trazer o nosso louvor e colocar no teu altar, Senhor. E que o Senhor também venha nos alimentando através da palavra, Senhor, que será dada hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade no nosso meio, meu Deus. Que o Senhor possa alcançar quem estiver do outro lado também. Em nome de Jesus, que mesmo estando distantes uns dos outros, Pai, que a união do Espírito Santo se faça presente em nós, Pai, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Bom dia.
Posso saber que nada posso fazer.
Aleluia, glória a Deus. Bem-vindo a todos os irmãos que chegaram aí depois, o John, o Juninho, Namadá. Namadá. Que bom, estamos aí juntos, mesmo distantes. Queridos, eu queria pedir para você abrir lá no livro de Atos, no capítulo 27. Me deixa aberto aí que nós vamos ler Atos 27. Essa passagem fala sobre a viagem de Paulo para Roma. Lucas narrando essa história, e eu lendo a respeito disso, identifiquei uma semelhança muito grande de uma parte dessa viagem com aquilo que nós estamos vivendo nos últimos meses aqui no Brasil especificamente, né? E eu estou falando dessa pandemia. Eu percebi essas semelhanças, não sei se você vai perceber, mas eu quero tirar daqui para nós hoje alguns ensinamentos, algum consolo, alguma esperança, e eu confesso que essa palavra me veio ao coração assim, e eu creio que foi da parte do Espírito Santo de Deus, e quando eu comecei a ler e pontuar os trechos aqui, eu realmente fiquei, uau, é muito semelhante a experiência de Paulo num determinado momento da viagem para Roma com aquilo que nós estamos vivendo nos últimos meses aqui no Brasil em termos de pandemia, né? Vamos então começar a ler, nosso tempo é bem curto, no capítulo 27, a partir do versículo 9. Vamos ler e vamos comentando ao mesmo tempo. Se você quiser fazer algum comentário aí também, por favor, fique à vontade, tá bom? Então, Paulo, depois de tantas viagens, de tanta atuação ali, ele vai para Roma, e nesse caminho ocorre esse episódio. No versículo 9 diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu. Bom, no início da viagem, Paulo já sente que algo vai dar errado, não é? Por quê? Porque eles estavam atrasados, eles estavam entrando numa viagem, eles estavam iniciando uma viagem fora do tempo, fora do período. Já era tempo de encostar os barcos e não de colocar os barcos na água, não é? E Paulo então faz essa advertência: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então, nesse primeiro momento, Paulo já coloca a possibilidade de haver muito prejuízo financeiro, prejuízo de vidas, né? Alguma semelhança aí? Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. É lógico, né? O centurião estava interessado em algo dele, ele estava interessado na parte dele, que era o quê? Levar aquele pessoal para Roma, não é? Havia ali vários prisioneiros, né? Eles estavam presos, uma turma ali de prisioneiros, o centurião queria levá-los presos, né? Paulo entre eles. E o dono do navio estava preocupado com o quê? Estava preocupado com o próprio lucro, né? Estava preocupado em ganhar algo, né? Ganhar. E o piloto, consequentemente, com o seu salário, com a sua remuneração. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste, né? E aí é aquele momento em que Paulo se vê fora, se vê sem ser ouvido, se vê sem ser levado em consideração. Ele faz uma advertência antes da viagem começar, dá o conselho, mas a turma decide pelos seus próprios interesses e segue a viagem.
E é interessante olhar aqui, decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança. Veja que eles não estavam pensando, eles não tinham estudado, eles não estavam levando em consideração aquilo que já estava posto há tanto tempo. Todos sabiam naquela região que iniciar uma viagem naquele período era quase que um suicídio. Mas eles preferiram colocar a sua confiança numa esperança. Vamos torcer para dar certo, não é? Mais ou menos como a gente está vendo hoje, torcendo. Né? Começando a soprar suavemente o vento, e aí eles começam a viagem e começando a soprar suavemente, preste atenção nisso, né? No início suave, suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Então, vamos lá, né? Olha aí, não está acontecendo nada. O povo está exagerando. Né? Vamos seguir em frente. No início é sempre assim, né? É suave. E aí o que acontece? Pouco tempo depois, desencadeou-se. É aquilo que acontece sem o nosso controle. Algo aconteceu, desencadeou-se. Uma coisa puxou outra, puxou outra, puxou outra, puxou outra, e aí pronto. Desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio, então, que eles estavam, foi arrastado. Veja que o navio não foi conduzido pelo dono do barco, pelo piloto. Não, o vento levou. Né? Foi arrastado. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Mais ou menos, né, como parece que a gente está hoje. À deriva. Estamos sendo arrastados. Estamos sendo levados por um vento forte. Não temos controle mais. Chegamos atrasados. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Já não há muito o que fazer nesse momento aqui. O vento é muito forte. Não adianta, não tem como controlar. O máximo que dá para fazer é tentar reforçar alguma coisa para o barco não desmoronar. Que também é o que está acontecendo com a gente. O que dá para fazer é correr, comprar aquilo ali, agestar, tentar achar vaga. Por quê? Estamos à deriva. Não há o que fazer, não há muito o que fazer. E continua. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Tinha a carga, que era o alimento, para eles se manterem ali. E aí o que acontece? Sendo violentamente castigados, o barco quase indo a pique, quase afundando, vamos fazer o quê? Começa a jogar tudo para fora do barco, para o barco não afundar. São as perdas materiais, as perdas econômicas. No terceiro dia, veja, terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Aí começaram a quebrar o navio. Tira tudo aquilo que não é necessário, muito necessário, mas jogar fora. Mais perdas. Não aparecendo nem o sol, nem as estrelas por muitos dias. Muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Muitos dias, debaixo de grande tempestade. Veja, não foi uma tempestade. Grande tempestade durante muitos dias. E continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente, o que acontece? Perdemos toda a esperança de salvamento. Talvez nós estamos aqui em Goiás, nós ainda não tenhamos chegado nesse momento, mas eu não tenho dúvidas de que em outros lugares do nosso país, que estão sofrendo mais, que estão mais avançados nesse problema, não são poucos os que já perderam a esperança. Às vezes nós mesmos aqui, ao ouvir notícias, ao ouvir posicionamentos de autoridades, tem hora que bate assim uma desesperança, né? Parece que realmente nós estamos
à deriva nessa situação toda. Paulo também viveu isso com aqueles homens. Seguindo adiante, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, e aí começa, né? Aí falta comida. Paulo levantou-se diante deles e disse: é aquele momento que a gente fala assim, eu avisei. Paulo, homem de Deus, ele era um dos que estavam ali sendo conduzidos para Roma. Ele levanta-se diante deles e tem coragem de dizer o que precisa ser dito. Esses dias a gente tem, pelo menos eu tenho percebido, muita omissão. Ou temos de um lado um fanatismo cego, ou temos de outro lado uma omissão. Ou temos uma disputa ideológica completamente estéril, que só prejudica, ou temos as pessoas caladas e com medo de falar, se posicionar de forma sábia e inteligente. Paulo então se levanta diante daquele caos todo e diz: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. E aí preste atenção nisso. Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Qual é a prioridade de Paulo? Vidas ou o navio? Vidas. Porque é assim que o nosso Deus age. Preocupação de Paulo era vidas. Quando Jesus vem e morre na cruz, ele morre por vidas, por pessoas. Estamos chegando a 16.000 mortos. Vidas se foram. Precisamos sentir isso. E aí Paulo diz: coragem. Preste atenção, aqui ele já diz: nenhuma de vocês perderá a vida. Só que não adianta falar, não é só porque Paulo falou, não é porque ele orou e Deus possa ter falado com ele que isso vai acontecer, não importa o que a gente faça, ninguém vai morrer. Não é assim. Nós vamos ver no texto aqui, não é assim. Essa é a vontade de Paulo e também a vontade de Deus. Contudo, o homem precisa participar com a sua própria vontade. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo. Aqui é um recomeço. Sabe aquele momento, depois da desesperança, vem um recomeço. Paulo é reanimado por Deus, reanimado pelo Santo Espírito de Deus. E ele vai dizer assim: tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Aí ele diz: devemos ser arrastados para alguma ilha. Veja que depois de instalado o caos, depois de estarmos à deriva, o que nos resta é a esperança ou a fé de que seremos arrastados para uma ilha. Depois que o processo se desencadeou, o que nos resta agora é cuidar para o barco não se esfarelar e torcermos para sermos arrastados para uma ilha. Torcermos para que algo aconteça que nos leve para um lugar menos perigoso. E para nós nos dias de hoje é torcermos para que isso passe. Estamos à deriva. Falta comida, falta alimento em muitas casas.
Mas não é hora de se desesperar e de fazer como alguns aqui tentaram fazer. Preste atenção. Na 14ª noite, quantos dias são necessários para fazermos aí um isolamento quando alguém chega de fora, assim? Quantos dias? 14 dias. Não é? São 2 semanas para os sintomas começarem a aparecer. Interessante essa coincidência. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, olha o que os marinheiros então fazem. Os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. O que os marinheiros fizeram? Imaginaram. Eles sabiam? Não. Eles estavam fundamentados em alguma coisa, alguma ciência, em alguma... Não, eles imaginaram. Eu acho que nós estamos chegando perto, eu acho. Né? E aí o que eles fizeram? Lançaram a sonda e verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. E aí o que acontece? Está diminuindo, vamos lá. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. É aquela hora que só resta orar, rezar, tentando escapar. Aí o que eles fizeram? Tentando escapar do navio. Agora vamos lá, né? Já estamos chegando, vamos pular do navio, vamos lá. Vamos lançar a mão, vamos ao desespero. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Vamos pular no mar, chegou, olha lá, a terra está chegando aqui, ó, vamos pular, vamos. É o desespero. A impaciência. É querer antecipar o processo. É querer sair antes. É querer, vamos abrir, porque está morrendo de fome, vamos abrir, vamos acontecer, porque né, vamos, temos que sair, o barco vai afundar. Vamos pular do barco. Vamos pular do navio. Aí Paulo de novo, com coragem, com sabedoria, fala. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, lá atrás ele tinha dito, nenhum vai morrer, certo? Aqui ele diz, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então não é porque Deus queria que nenhum morresse, que eles poderiam então fazer o que quisessem. Não, há condições. Não vai morrer se ficar no navio. Não vai morrer se esperar. Não vai morrer se tiver paciência. É isso que Paulo está dizendo. Não pula do navio, não saia, não está na hora. Calma, não chegou. Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. E aí, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Então, tá bom, Paulo. Os marinheiros foram convencidos a não pular do barco. Que bom. E aí, Paulo então passa para o segundo momento. Enquanto a gente espera o tempo chegar, vamos fazer o quê? Vamos nos alimentar. Vamos nos preparar, vamos pensar o plano para a gente quando tivermos que sair do barco. Vamos nos preparar para sair do barco. Quando nós chegarmos em terra firme, Paulo então diz, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Vamos comer, vamos cuidar do físico, vamos cuidar da cabeça, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos nos preparar, ainda não chegou a hora de pular do barco. Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada a comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Então, além de não pular do barco, eu preciso ficar no barco e eu preciso cuidar de mim dentro do barco. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer, se fizerem isso. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer.
quando todos se cuidaram do corpo, cuidaram da mente, cuidaram do espírito, o que acontece? Versículo 36. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio e atirando todo o trigo ao mar. Aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo ao mar. É interessante isso aqui. Eles comem, se fortalecem, se animam, e aí eles parece que começam a entender que mais importante do que o trigo, mais importante do que o bem material, mais importante do que o próprio navio, são as próprias vidas que estão dentro do barco. Mas isso acontece depois deles cuidarem da mente, tirarem as vendas, pararem de ser fanáticos, pararem de seguir cegamente conselhos, mas orarem, verem com os próprios olhos, pensarem com a própria cabeça, cuidarem do físico, e aí se animaram, se reanimaram e disseram: opa, vamos lá, que é agora. Vamos entender. Entendemos, temos que esperar um pouco, né? Porque não chegamos ao final da jornada. A tempestade não passou completamente. Nós não temos condições de alcançar a terra ainda. Se nós nos anteciparmos agora, vamos morrer afogados ou jogados contra as pedras. E aí vem a frase, vem a expressão que eu adoro, que é no verso 39. Quando amanheceu, amém, queridos? Quando amanheceu, diga isso, quando amanhecer, porque vai passar, tenha paciência para esperar amanhecer, tenha paciência para esperar amanhecer, não amanheceu ainda para nós, vai passar quando amanhecer, ainda não amanheceu. Não pule do barco, não se coloque em perigo, não coloque a vida dos outros em perigo. Tenha paciência, vai passar. Para eles, começou a passar quando amanheceu. Para nós, um dia, não vai demorar, eu espero, vai amanhecer também. Quando amanheceu, importantíssimo isso aqui, não reconheceram a terra. Algumas semanas atrás, já na segunda semana, eu acho, eu postei um vídeo, está aí disponível, quando eu disse assim que o mundo acabou. Lá atrás. E hoje isso se confirma cada vez mais. O mundo acabou. O mundo, que mundo? O mundo que nós conhecíamos. Por isso precisamos cuidar da cabeça. Para darmos conta do mundo que nascerá quando tudo passar. O mundo que nós conhecíamos acabou. O mundo que vai surgir é outro. Nenhuma sociedade passa por uma tragédia tão grande como essa sem sofrer consequências e sem produzir mudanças. Tudo vai mudar. Hoje nós estávamos até comentando, né? Você vai ter coragem de comer. Quando é que você vai ter coragem de comer em buffet? Depois de entender que as gotículas, né, das pessoas, quando falam, voam até 1 metro. Né? Já imaginou quanto de saliva dos outros nós já comemos quando estávamos comendo ali no self-service? Você vai ter coragem de comer no self-service quando agora, né? Ou falando na fila ali, comendo e cuspindo na comida que você vai comer. Mesmo muito. Isso é só uma brincadeira daquilo que vai mudar na nossa cabeça. E aí então, para a gente encerrar, quando amanheceu não reconheceram a terra, mas viram uma enseada, uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Vê a diferença de agir cegamente lá atrás, quando os marinheiros assim acharam, pensaram, estava tudo escuro, queriam jogar o barco, vamos pular, vamos jogar o salva-vidas, vamos embora, vamos nadando. E Paulo falou: se pular, morre. Aqui é diferente. Mesmo não reconhecendo a terra, não sei onde nós estamos, não sei que terra é essa, olha, mas tem uma enseada ali, tem uma prainha ali, que vamos tentar, vamos ver se é possível
vamos jogar o barco ali, vamos ver se é possível levar o barco até aquele lugar. Diferente. Cabeça, inteligência. Cortando as âncoras. Vai chegar o dia, querido, nós vamos cortar as âncoras. Deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Amém? Vai chegar esse dia, tenha paciência. Vai chegar a hora que você vai poder cortar as âncoras. Você nem vai puxar, você vai soltar as âncoras. Você vai desamarrar o leme, né? Porque estava à deriva. Você vai desamarrar o leme, vai tomar de novo o leme nas mãos, né? Vai içar a vela para o vento bater, e aí é o vento da vida, o vento vai te levar. E mesmo assim, olha como a saída é difícil, veja como a saída é complicada, veja como ainda precisa haver a intervenção de Deus no processo. E a intervenção de Deus através de Paulo, que é um homem sábio ali orientando. Porque mesmo tendo visto, mesmo tendo olhado, mesmo tendo ali, ele disse, se possível, mas não foi possível levar o navio, porque o navio encalhou. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa, né, que é a frente do navio, cravou-se e ficou imóvel. E a popa, que é a parte de trás, foi quebrada pela violência das ondas. Então veja, na saída ainda encara, ele ainda vem que uma onda ainda quebra. Ou seja, a saída é difícil, a saída também não é fácil. Não é porque vai acabar a tempestade que, beleza, vai ser simples. Não, não é. Por isso nós precisamos estar preparados, por isso nós precisamos estar bem alimentados. Por isso nós precisamos cuidar bem da nossa cabeça, do nosso físico e do nosso espírito, porque quando tudo isso passar, nós vamos ter grandes desafios pela frente, enormes desafios pela frente. Nós não vamos voltar imediatamente para onde estávamos, porque onde estávamos não existe mais. Nós vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade de vida. E aí, como esses homens haviam se alimentado, né, eles tinham forças para enfrentar o que estava pela frente, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. O centurião que lá atrás não escutou a Paulo, agora no final, um homem, ele mostra-se sábio assim, quando ele tem coragem de voltar atrás, ele tem coragem de concordar, de mudar de pensamento, e não quando coloca uma viseira aqui e só segue numa direção. E esse homem faz isso. O centurião então passa a ouvir Paulo, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Quem sabe nadar? Pula e vai nadando, porque agora está de dia, agora a gente está vendo a praia, agora dá para perceber, veja, não está tão fundo assim, não é? Já que o próprio navio bateu no banco de areia. Os outros teriam que salvar-se em tábuas, em pedaços de navio, e dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Todos chegaram a salvo. Por quê? Porque escutaram a Paulo. Porque lá no momento de desespero não pularam no navio. Perderam o barco? Perderam. Tiveram prejuízo financeiro? Tiveram. O dono do navio perdeu o navio. Como é que eles chegaram? Abraçados nos pedaços, nos cacos dos navios. Vai ser assim para muitos de nós. Vamos perder dinheiro, vamos perder negócios, vamos ter prejuízos, vamos sim. A maioria vai passar por isso. Mas vamos chegar à praia. E é isso que importa. Eu quero chegar à praia. Eu quero que todos da minha casa cheguem à praia. O que você quer? Eu quero que todos cheguem à praia. Então fique no barco. Espere a tempestade passar. Quando tudo passar, quando tiver claro, você olhar e encontrar uma enseada, aí você então pula para poder nadar e chegar. E talvez como Paulo e como esses prisioneiros, você vai chegar lá abraçado nos cacos. Nos cacos. Mas é melhor chegar abraçado em cacos do que chegar dentro de um caixão. Eu quero chegar, nem que seja abraçado nos cacos, mas eu quero chegar. Amém? Essa palavra sirva para, de alguma forma, te fortalecer e te alimentar até o dia em que amanhã
o amanhecer chegar na nossa história aqui no país. Ainda estamos no meio da tempestade, ainda estamos passando por um grande temporal, ainda está escuro, ainda está difícil, ainda estamos perdendo muitas vidas, e em alguns momentos a gente bate em nós até um desespero. Porém, assim como a história de Paulo e desses homens terminou bem, a nossa também terminará. Basta que sejamos pacientes, que esperemos no Senhor, que tenhamos sabedoria e não fanatismo, que sigamos a Deus e não a homens. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Nosso tempo está encerrando, eu quero orar por você e pela sua casa. Pai querido, quero, Deus, orar por cada família que está aqui nos assistindo, por cada um que está ouvindo essa mensagem, que ela produza o efeito que o Senhor determinar no coração de cada um de nós. Senhor, cremos que o Senhor está conosco, cremos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso timoneiro, o Senhor é aquele que nos orienta. Pai, dê-nos a capacidade de suportar a pressão financeira, suportar a pressão emocional, suportarmos a pressão da sociedade, suportarmos e termos paciência. Precisamos ter paciência, Pai. É difícil, eu sei, Pai, mas com o Teu Espírito nós conseguiremos. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus nós conseguiremos passar por tudo isso. E vai chegar o amanhecer na nossa vida, vai amanhecer, eu sei, vai amanhecer. E até que amanheça, que o Senhor nos guarde, nos livre, nos dê sabedoria e paciência. Que o Senhor cubra cada família. A minha oração é como a de Paulo, que nenhum se perca, que nenhum venha a perecer, que nenhum mais se perca, Senhor. Pai, que cada pai de família, cada líder de família, cada mãe de família, cada um que cuida, que está à frente da sua família, faça essa oração pela sua própria casa. Que nenhum se perca, e que cada um seja um Paulo dentro da sua casa, que seja um Paulo dentro da sua casa, que não seja um dono de navio, que não seja um centurião, mas que seja um Paulo, um homem, uma mulher sábio, que levanta e fala o que precisa ser dito, mas com sabedoria, e dirigido por Deus e não por homens. Que o Senhor então faça resplandecer sobre nós a tua face nesses dias de escuridão. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vai fechar a live. Deus abençoe a todos. A gente se encontra e